um fenômeno que acontece muito na refração, que a gente chama de ângulo limite, reflexão total. Esse ângulo limite ele vai ser um ângulo que vai limitar a refração e a partir desse ângulo vai acontecer uma reflexão mesmo numa superfície transparente. Por que que isso ocorre? Então vamos lembrar, nós temos uma fronteira que separa dois meios, o meio 1, o meio 2. Inicialmente, aqui a gente vai colocar o meio 1 menos refringente, onde o N é menos, tudo vai ser mais, e o meio 2 mais refringente, onde o N é mais, tudo vai ser menos. Eu vou colocar uma luz incidente batendo na fronteira, tá? Então aqui nós temos a reta normal. Esse seria o nosso primeiro ângulo de incidência. Portanto, onde o N é menos, tudo é mais. Então aqui o ângulo é maior, velocidade é maior, nesse meio 1. No meio 2, onde o N é mais, vai fechar. O ângulo é menor. Então se você tem a refração, porque a luz aqui ainda passou, nessa fronteira se eu tenho a refração, ainda está valendo N1 seno I igual a N2 seno R. Presta atenção que eu não vou mudar os meios, óbvio. Aqui, por exemplo, é ar e água. O que vai acontecer? Vai acontecer que esse N1 e esse N2 vão permanecer os mesmos. Então, moçada, se eu aumentar um pouquinho o ângulo aqui, esse I passa a ser um ângulo maior que o anterior. Então esse I passa a ser tudo até aqui. Então eu tenho a luz vindo aqui. E ela vai sofrer uma refração. Presta atenção, porque esse N1 é o mesmo. Esse N2 é o mesmo. Se eu aumento o valor do I, o valor do seno também aumenta. Então, aumentar o I na questão laranja aqui, ó, do raio laranja, a igualdade vai ter que permanecer, porque a equação de Snell é igual. Se eu não posso variar o N do lado de cá, se eu aumento o I, eu aumento o seno, esse seno aumenta, o R aumenta. Aumenta no mesmo tanto. Se aqui aumentou, por exemplo, 0,2, aqui vai ter que aumentar 0,2 o seno. Aí se o ângulo aumentou 15 graus, o ângulo aqui tem que aumentar 15 graus para dar o mesmo aumento do seno, já que esse N e esse N não mudaram. Então eu tenho que desenhar aqui o mesmo tanto de aumento. Mas a luz ainda continua fechando. Pessoal, e se eu continuar aumentando, por exemplo, aqui, aumentar mais um tanto, então eu vou ter esse ângulo I inteirinho, ó, até chegar nessa luz verde aqui, ó, nesse raio de luz representado por essa cor verde. Eu aumentei mais esse tanto no I, então eu aumentei mais um pouco aqui, ó. Então eu vou ter que aumentar mais um pouco aqui. Então, portanto, esse ângulo aumenta lá também. Então essa luz continua assim, ó, aberta e fecha. Mas o R agora é tudo. Então o R sempre vai ser menor que o I. Esse foi o primeiro I de entrada da luz. Depois eu aumentei para esse laranja, então ele ficou tudo. Depois eu aumentei para o verde, ele ficou um novo I. Se você for perceber, essa luz aqui, ó, ela sempre está mais aberta do que essa. Então, o que está ocorrendo aqui é praticamente isso, moçada, ó. Ó, era o vermelho. Eu vou aumentando aqui, ó, vou aumentando, aumentando. Olha esse embaixo, ó. Vou aumentando, aumentando. Alguém vai chegar aqui na horizontal primeiro. Lógico, quem chega na horizontal primeiro é sempre quem tem o ângulo maior primeiro. E quem tem o ângulo maior é sempre no N-. Então, se essa luz aumentar esse tanto aqui, ó, até ela chegar a tangenciar a fronteira aqui, então ela é rasante a fronteira no meio 1
Esse ângulo aqui é chamado ângulo de incidência máxima, que vocês vão ver o porquê, tá? Daqui um pouquinho. Ele é o ângulo de incidência máxima. Aumentou esse tanto de azul, vai aumentar esse tanto de azul. Então, portanto, a luz aqui não é rasante na fronteira ainda. Então, portanto, esse ângulo aqui é o também chamado de refração máxima. Por que será que ele é o ângulo de refração máxima? Pelo fato de que ainda é refração. Ainda a luz pertence ao meio 1, essa luz azul, por ela ser rasante na fronteira no meio 1. E ainda ela passa para o meio 2. Porque se eu aumentar esse ângulo de incidência mais um pouquinho, esse raio não pertence ao meio 1 mais. A hora que eu aumentar mais um pouquinho, ó, eu já caí no meio 2. Então ele já fez isso, ó. Ele já foi aumentando, aumentando, ele vai virando, ó, pumba, meio 2 aqui. Quando ele ultrapassou o meio 2, que eu aumentei esse pouco caindo aqui, ó. Olha lá. A luz ainda nem chegou na fronteira do meio 2, quem? A refratada. Então por isso que a gente diz que aconteceu a reflexão total. Olha a nossa reflexão total. Por que é uma reflexão? Porque agora ele pertence ao meio 2, bateu no meio 2 mais e ficou no meio 2. Então eu não posso usar mais a equação de Snell nesse raio preto. Porque é uma reflexão. E essa reflexão, ela se chama reflexão total. Por que ela é total? Porque a luz não consegue sair nada para o meio 1. Nem um pouquinho dela sai para o meio 1. Ela é refletida totalmente para dentro do meio 2. Então vocês estão percebendo que a reflexão total sempre ocorre no meio mais. Isso. Então a reflexão total sempre no N mais, quer dizer, no N mais refringente. Sempre ela ocorre no meio mais refringente. Tá bom? Então qual seria a equação ainda que eu posso usar Snell? Eu posso usar Snell até chegar no I máximo, porque a partir daí já é reflexão total. Então já é reflexão, não posso usar a equação de refração. Então por isso que eu chamo de ângulo limite. Ou seja, eu estou no ângulo limite ainda para uma refração. Então o ângulo limite ainda está acontecendo a refração. Então como que a gente poderia calcular esse ângulo limite? Usando esse N1 ainda, seno de quem? De I. Vocês estão vendo que eu estou em azul? Seno de I, porque eu estou no ângulo limite. E esse I é o I máximo. O I máximo no N-, já que no N- tudo é mais, velocidade é maior, o ângulo é maior, então ele é 90. Dá para perceber que ele é 90, ó. Se ele ficou rasante, ele abriu dessa reta normal. Então essa reta normal permitiu com que esse ângulo abrisse 90 graus, ó. Aí, pessoal, acabou de resolver a questão. Igual o N2, que nunca mudou, vezes. Como é chamado esse ângulo de refração máxima, que seria o azul? Porque o preto é reflexão total. Então, como ele não chegou no 90 ainda, ele é o chamado ângulo limite. Ângulo limite seno de L. Pessoal, esse seno do ângulo limite, ele vai ficar fácil de ser calculado, porque o seno de 91. Seno de 91, eu vou passar esse N2 dividindo o N1. Então como vai ficar a nossa expressão? A nossa expressão vai ficar N1 dividido por N2. Ó. N1 dividido por N2. Quem ficou aqui sozinho? O seno de L. Então o seno do ângulo limite é
N1 dividido por N2. O que significa isso? Que não existe um valor de um seno maior do que 1. O maior valor de um seno é 1. Então nunca a gente vai ter um número maior no numerador. Porque se eu pegar um numerador maior, dividir por um numerador menor, vai dar um número maior do que 1. Então se você perceber, o N1 é o N-. Então sempre para calcular o ângulo limite, a gente divide o N- pelo N+, ele vai dar o valor do seno. Pelo valor do seno a gente descobre o valor do ângulo. É lógico que são valores de seno que vocês conhecem. Tipo, 1 sobre 2, 30. Raiz de 3 sobre 2, 60. Raiz de 2 sobre 2, 45. Então são valores. Ou ele põe uma tabela, né? Põe uma tabela de vários valores e de vários ângulos para vocês. Então a gente calcula quem? O seno do ângulo limite. Agora presta atenção. E para ocorrer a reflexão total? O ângulo, ó, você tem que ultrapassar o limite. O limite não era até aqui? Então o limite de uma reflexão sendo aqui é porque no N- ele é rasante, ó. Rasante, tangente à fronteira, rasante à fronteira. Então eu já cheguei no 90. Então quando alguém chega no 90, que é sempre no N-, o ângulo limite é o outro. Então o que significa isso? O ângulo de incidência da luz agora tem que superar o ângulo limite. Então eu tenho duas condições para uma reflexão total acontecer. Na próxima lousa eu vou fazer um reforço disso, tá? Então guarda muito bem isso aqui. Vai ficar bem explicado na próxima lousa. A reflexão total sempre ocorrendo no N+. E o ângulo de incidência tem que superar o ângulo limite. Bom, pessoal, agora eu vou colocar a luz vinda de dentro do meio 2, como por exemplo, vinda de uma água, de uma piscina, tá? Um holofote de uma piscina, mandando luz para sair para o ar. Água, índice de refração maior, ar, índice de refração 1, ar e vácuo. O que vai acontecer? Aqui está a reta normal. Com a normal, o meu primeiro ângulo de incidência, então não é com a fronteira. O que vai acontecer? Onde o N é mais, tudo vai ser menos. Onde o N é menos, tudo vai ser mais. Então eu vou ter um ângulo de refração maior. Então essa luz vai abrir. Olha o ângulo de refração maior. O que eu vou fazer no próximo raio? Que eu não vou fazer todos agora. Eu vou aumentar esse ângulo um pouquinho só para vocês perceberem. Olha que eu aumento um pouquinho aqui. Eu me afasto da normal um pouquinho. Essa nova luz, ela vem aqui. Esse pouquinho também aumenta aqui. Então ele vai abrir mais um pouquinho ainda, ó. Então com certeza onde vai chegar primeiro na fronteira? Com certeza vai ser no N-. Foi o que eu falei. Com certeza vai ser no N-, onde o N- tudo é mais. Então, a hora que eu jogar esse raio aqui, ó, que eu for aumentando aqui, esse aqui também vai aumentando para cá, ó. Então aqui vai chegar primeiro na fronteira. Então a hora que eu aumentar esse tantão aqui, eu vou aumentar esse tantão aqui. Então com certeza ele vai sair rasante. Perceba que eu estou desenhando esse raio rasante para vocês perceberem que ainda é a refração e aqui é a última refração, porque se eu aumentar mais um pouquinho aqui, esse já cai para o meio 2, para mostrar mais uma vez que mesmo a luz estando no N+, vai acontecer a reflexão total no N+. Então sempre a reflexão total ocorre com a luz primeiro no N+. Então nunca quando a luz vem do N- ocorre a reflexão total, só se ultrapassar para o mais. Por isso que eu falo que ocorre no N+. Então aqui é o ângulo limite. Ah, mas não é, professor? Cuidado, aqui agora eu tenho o R máximo valendo 90, ó. Ah, então sempre não interessa quem é o ângulo, sempre aquele ângulo máximo, tanto de I quanto de R para refração, vale 90 graus. Então por quê? Porque no N-, quem é rasante primeiro. Se no N- o ângulo é rasante primeiro, ele chega no 90 primeiro. Então sempre no limite da refração, quer dizer, na última refração que vai ocorrer,
No N- o ângulo é 90, mas vocês não precisam disso. Olha aqui, esse aqui é o ângulo de incidência. Ele é o limite agora, que é o ângulo de incidência máximo. Quando eu falo ângulo de incidência máximo, é o ângulo máximo para acontecer a refração. Então, se eu estou nesse aspecto azul, o seno desse limite é o N- pelo N+. Vai dar a mesma coisa. N1 seno 90, N2 seno L. Passo o N2 dividindo, que o N2 é o N+. Então é a mesma equação. Então sempre o ângulo limite é essa história, é. E para acontecer a reflexão total, eu tenho que ultrapassar esse limite. Então eu aumento um pouquinho aqui, eu aumento um pouquinho aqui. A hora que eu aumentar esse pouquinho aqui, essa luz bate aqui e se reflete aqui, ó. Então por isso que eu falo que a reflexão total, então aqui nesse raio preto eu não posso usar mais essa equação. Eu só posso usar essa equação no limite, quando no N- a luz é rasante. Então eu tenho as duas condições. Então a refração, moçada, para o ângulo limite, está no resumo aqui. O seno do limite é o N- pelo N+. Uma reflexão total, ela sempre ocorre no N+. A reflexão total, a luz refletida sempre estará no N+. Nunca no N- vocês vão desenhar a reflexão total, sempre no N+. E o ângulo de incidência supera o limite. Olha que interessante. O limite não era esse azul? Se o limite era esse azul, a hora que eu passar dele, o novo ângulo de incidência é maior que ele, ó. Se esse azul aqui é o limite, o novo ângulo de incidência superou o valor desse limite, quer dizer, ele ultrapassou a última refração, quer dizer, o último ângulo de refração, que era o I máximo. Então eu tenho que satisfazer essas três condições para calcular a reflexão total, tá bom?